Eu sou a Ana, e a vida aqui na cidade pequena onde cresci não é exatamente a mesma coisa que eu tinha imaginado quando era jovem e sonhava com grandes coisas. Meu sonho sempre foi ser artista, viver da minha arte, ter exposições e ser reconhecida por isso. Parecia um futuro brilhante, cheio de possibilidades e cores. Mas o destino tem um jeito engraçado de virar a nossa vida de cabeça para baixo, e a minha virou há alguns meses. O Lucas, meu filho de 6 anos, foi diagnosticado com uma doença grave. Não é o tipo de coisa que você pode ignorar ou tratar com remédios comuns. Ele precisa de um tratamento específico e caro, algo que está muito além das minhas economias e da ajuda que eu consigo obter com a minha renda. Cada dia que passa, a situação parece ficar mais desesperadora e o tratamento mais urgente. Minha vida agora gira em torno de hospitais, médicos e boletos impagáveis. Cada visita ao hospital é uma mistura de esperança e desespero. O olhar do Lucas, confuso e cheio de confiança, quando me pergunta se vai ficar bem, me quebra o coração. Ver meu filho passando por isso, com tão pouca energia, e saber que eu não tenho o dinheiro necessário para garantir o tratamento que ele precisa, é uma dor que eu nunca imaginei enfrentar. Eu ainda me lembro da última vez que olhei para os meus pincéis e telas, os mesmos que um dia me deram tanta alegria e esperança. Agora, eles estão guardados em um canto da minha casa, cobertos por uma camada de poeira. Sempre que olho para eles, sinto uma mistura de tristeza e culpa, como se tivesse deixado algo muito precioso para trás. Mas o que posso fazer? Meu filho está em primeiro lugar, e a arte, que um dia foi meu sonho, tem que esperar. O cenário da cidade pequena, que sempre foi uma espécie de refúgio para mim, parece agora um lugar de limitações e desespero. Não há muitas opções de trabalho que paguem o suficiente, e a ajuda que eu consegui até agora não chega nem perto do que é necessário. A cada dia que passa, minha esperança de encontrar uma solução vai diminuindo. E enquanto isso, continuo tentando encontrar uma maneira de salvar meu filho, fazendo o melhor que posso com o que tenho. E assim é a minha vida agora, uma rotina cansativa de hospitais e contas, com a constante preocupação de que talvez eu não consiga fazer o suficiente. O futuro parece incerto, e tudo o que eu posso fazer é lutar dia após dia para garantir que meu filho tenha a chance de viver. Quando o médico deu o diagnóstico, foi como se um peso enorme tivesse caído sobre mim. Aquelas palavras, ele precisa de um tratamento especializado, ecoaram na minha mente, se repetindo em uma trilha interminável de pânico e frustração. O tratamento não era algo simples ou barato. Era uma terapia complexa e caríssima, e eu sabia que não tinha o dinheiro necessário para bancar tudo aquilo. Eu tentei de tudo para arrecadar fundos. Primeiro, vendi algumas coisas que tinha em casa. Meus móveis antigos, a coleção de livros que sempre amei, até mesmo algumas das minhas obras de arte. Aquele dinheiro ajudou por um tempo, mas não o suficiente. Então, comecei a pedir empréstimos bancários. Fui a todos os bancos da cidade, esperava conseguir algum milagre financeiro, mas as respostas foram sempre as mesmas. Os juros eram altos e as condições eram apertadas. A dívida parecia crescer mais rápido do que a ajuda que eu conseguia reunir. O tempo estava correndo contra mim. Cada dia que passava sem o tratamento adequado era um dia a mais de sofrimento para o Lucas. Ele estava ficando cada vez mais fraco, e eu não podia suportar vê-lo sofrer sem conseguir fazer nada para ajudar. As visitas ao hospital se tornaram uma rotina dolorosa. Cada exame, cada resultado, cada consulta parecia uma nova montanha para escalar, e eu estava exausta de tanto lutar. Foi quando, em um momento de desespero, decidi buscar ajuda fora da cidade. O Roberto, um velho amigo do meu pai, sempre teve uma vida próspera e uma boa posição na sociedade. Meu pai e ele eram muito próximos, e eu pensei que talvez, se ele pudesse ajudar, eu poderia salvar o Lucas. Eu não conhecia muito bem o Roberto, mas a esperança me fez ignorar qualquer sentimento de desconforto que eu pudesse ter. Marquei uma reunião com ele, e lá estava eu, com um coração pesado e um monte de documentos que tentavam mostrar a gravidade da situação. O Roberto me recebeu com aquele sorriso falso e um olhar que parecia misturar curiosidade com desprezo. A conversa começou de maneira cordial, mas eu podia sentir a tensão no ar. Quando eu terminei de explicar a situação, ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando algo importante. Finalmente, ele quebrou o silêncio e disse que poderia ajudar, mas não sem um preço.
O preço não era dinheiro, era algo muito mais complicado. Ele queria que eu trabalhasse para ele como assistente pessoal. Não seria um trabalho qualquer, seria algo que me desgastaria física e emocionalmente. E honestamente, era um trabalho que eu não desejaria para ninguém. Era uma oportunidade que, na melhor das hipóteses, me deixaria exausta e desmoralizada. Na pior, me consumiria completamente. Eu olhei para ele e, por um momento, pensei em recusar. Mas então, me lembrei do Lucas. A imagem dele lutando para ficar acordado, com aquele olhar de confiança inabalável, me fez decidir. Eu aceitei a proposta, mesmo sabendo que isso significava abrir mão do que eu mais amava na vida. A arte, que sempre foi minha paixão, teve que ser colocada de lado, e eu me vi mergulhada em um trabalho que estava longe de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Então, minha vida mudou de forma irreversível. Eu aceitei a oferta do Roberto e comecei a trabalhar para ele, fazendo o melhor que podia para manter as aparências e, ao mesmo tempo, lidar com a culpa de ter abandonado meu sonho. Cada dia parecia ser um desafio maior, mas eu mantinha a esperança de que, no final, todo esse sacrifício valeria a pena se eu pudesse garantir a saúde e o bem-estar do meu filho. Trabalhar para o Roberto foi um mergulho em um mundo que eu nunca imaginaria. Desde o primeiro dia, a realidade da situação me atingiu com força. O escritório dele era um lugar opulento e frio, com uma decoração exagerada que fazia questão de exibir o poder e o dinheiro que ele tinha. Eu nunca tinha visto um ambiente de trabalho tão implacável e impessoal. As pessoas que circulavam por ali eram todas de ternos caros e expressões sérias, como se estivessem em uma missão constante para manter a fachada impecável. Meu novo trabalho não tinha nada a ver com o que eu esperava. Eu era a assistente pessoal dele, o que significava que eu tinha que lidar com uma infinidade de tarefas que iam desde a organização de compromissos até o gerenciamento de sua agenda lotada. Ele era um homem exigente e impiedoso, e sua paciência para erros era inexistente. Cada dia era uma maratona de ligações, reuniões e mais reuniões, sem tempo para respirar. Se algo saísse do lugar, era um desastre. E, infelizmente, muitas coisas saíam do lugar. O Roberto não era exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ter como chefe. Ele era autoritário e tinha um jeito de fazer você se sentir pequeno. Era uma constante batalha para atender às suas expectativas, e qualquer deslize era prontamente notado e criticado. No entanto, eu não tinha escolha a não ser manter o trabalho e me esforçar ao máximo, porque era isso que estava garantindo o tratamento para o Lucas. Eu me via fazendo coisas que nunca pensei que faria, lidando com clientes difíceis, participando de reuniões onde eu mal tinha o que dizer, e o pior de tudo, sendo testemunha de como ele manipulava as pessoas para conseguir o que queria. Era um jogo de poder que eu detestava, mas não tinha como escapar. Eu sentia que estava perdendo uma parte de mim a cada dia que passava. A arte, que um dia foi minha paixão e propósito, estava completamente fora do meu alcance agora. Além disso, o tempo que eu passava no escritório me afastava ainda mais do Lucas. Eu estava tão mergulhada no trabalho que mal tinha tempo para visitá-lo no hospital. Cada visita se tornava um momento precioso que eu tentava aproveitar ao máximo, mas sempre era acompanhada pela culpa de saber que eu estava sacrificando meu sonho e minha sanidade para manter essa nova vida. O Lucas estava começando a melhorar, o que era um alívio, mas o custo para minha alma estava se tornando cada vez mais evidente. Uma das coisas mais difíceis de lidar era o sentimento de estar sozinha nessa batalha. Eu tinha amigos e familiares, mas ninguém podia realmente entender o que eu estava passando. Eles me viam como a mãe dedicada que estava fazendo o melhor para salvar o filho, mas ninguém sabia o preço pessoal que eu estava pagando. Às vezes eu me sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla. Por fora, era a mãe que estava lutando com todas as forças. Por dentro, era a artista que havia se perdido e se tornado uma sombra do que uma vez foi. À medida que os meses passavam, eu me adaptava à nova rotina, mas a angústia nunca desaparecia completamente. O trabalho para o Roberto continuava a ser um fardo, mas eu estava determinada a ver isso até o fim, não importa o quão difícil fosse. Eu me perguntava se no final, quando o Lucas estivesse totalmente recuperado, eu conseguiria encontrar uma maneira de reconstruir minha vida e, quem sabe, redescobrir minha paixão pela arte. Por enquanto, eu continuava a enfrentar os desafios diários, sem saber exatamente como tudo isso acabaria.
mas com a esperança de que ao final dessa jornada difícil, eu teria conseguido salvar o que realmente importava. O trabalho para o Roberto se tornou um peso constante em minha vida. Cada dia no escritório parecia mais uma corrida de obstáculos, onde eu precisava estar sempre um passo à frente das demandas dele. Ele era um homem de poucos escrúpulos, e sua necessidade de controle e eficiência transformava cada tarefa em um desafio extenuante. E para ser honesta, eu estava exausta. A rotina era implacável. Ligações incessantes, e-mails que nunca paravam, reuniões intermináveis e uma pressão constante para cumprir com expectativas irreais. Eu estava tão imersa no trabalho que as semanas passavam como borrões. Minha vida fora do escritório se tornou quase invisível. As poucas horas que conseguia passar com o Lucas eram como breves escapes em uma realidade paralela. Ele estava respondendo bem ao tratamento e parecia estar se recuperando, mas o preço que eu estava pagando para garantir isso era alto demais. Ver a melhora dele me dava uma pequena válvula de escape emocional. Mas a sensação de estar constantemente dividida entre a necessidade de estar com ele e a obrigação de manter o trabalho me destruía por dentro. O Roberto começou a exigir ainda mais de mim, exigências que iam além do que eu considerava razoável. Havia uma parte de mim que sabia que ele estava testando meus limites, verificando até onde eu estava disposta a ir para manter o emprego. Havia uma crueldade sutil nas suas exigências, como se ele se deleitasse em ver o quanto eu estava sacrificando. Cada novo pedido era uma nova pressão, e eu me via mergulhada em uma rotina que parecia não ter fim. Às vezes, ele me chamava para resolver questões que, honestamente, não eram da minha competência. Eu tinha que lidar com crises de última hora, rearranjar compromissos e lidar com a infinidade de problemas que surgiam todos os dias. Ele não se importava com a minha vida pessoal, com o fato de que eu estava lutando para manter meu filho vivo. Para ele, eu era apenas uma peça na engrenagem do seu império. Eu não podia evitar o sentimento crescente de frustração e desesperança. A cada noite, ao voltar para casa, me sentia como se estivesse carregando um peso invisível sobre meus ombros. A culpa por não estar presente com o Lucas o tempo todo, a frustração com o trabalho extenuante e a tristeza por ter abandonado meu sonho de vida eram sentimentos que se misturavam e me consumiam. Às vezes eu me sentava em silêncio, em frente ao meu estúdio, olhando para as telas e pincéis que estavam acumulando poeira. Era como se um pedaço de mim estivesse enterrado ali, esperando para ser resgatado. O que me mantinha firme era a esperança de que um dia toda essa luta teria um propósito. O Lucas estava começando a se recuperar, e isso me dava uma motivação para continuar, apesar de tudo. Eu me lembrava de como ele olhava para mim com aqueles olhos cheios de confiança, e isso me dava força para enfrentar mais um dia. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia continuar assim para sempre. O desgaste emocional e físico estava começando a afetar não apenas minha saúde, mas também minha capacidade de funcionar efetivamente no trabalho. Eu estava em um limbo, tentando manter o equilíbrio entre dois mundos, que pareciam cada vez mais distantes um do outro. As horas intermináveis no escritório e as preocupações constantes com a saúde do Lucas estavam moldando minha vida de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. E, apesar de todos os sacrifícios que estava fazendo, eu me perguntava se algum dia seria possível voltar a ser a Ana que um dia teve sonhos e paixões. Por agora, o que importava era o bem-estar do meu filho, e eu continuava lutando para garantir que ele tivesse a chance de viver, sem saber exatamente o que o futuro me reservava. A rotina no escritório começou a parecer uma maratona interminável. Cada dia era um ciclo de tarefas extenuantes que se repetiam, mas com novas exigências e crises para enfrentar. O Roberto parecia estar sempre no limite da insatisfação, e sua maneira de me pressionar era quase uma arte em si. Era como se ele se divertisse em ver até onde eu poderia ir. Era uma relação difícil e desgastante, e eu estava me sentindo como um fantoche no espetáculo que não acabava nunca. Apesar de todo esse caos, havia momentos em que eu ainda conseguia encontrar uma pequena alegria. A saúde do Lucas estava começando a melhorar, e isso era o que me mantinha firme. Cada pequena vitória, cada dia em que ele parecia um pouco mais forte, era um lembrete de que talvez todo o sacrifício valesse a pena. Ver o sorriso dele, embora fraco, me dava uma faísca de esperança e me fazia continuar lutando,
mesmo quando tudo ao meu redor parecia estar desmoronando. No entanto, essa pequena luz no fim do túnel não impedia que eu sentisse a perda profunda de minha paixão pela arte. O estúdio, que antes era meu refúgio, agora estava trancado e esquecido. Havia dias em que eu simplesmente olhava para as minhas telas e pincéis com um misto de saudade e frustração. A sensação de ter abandonado o que eu amava por causa das circunstâncias me fazia sentir como se estivesse vivendo em um mundo que não era realmente o meu. Eu estava lutando para encontrar um equilíbrio entre o que eu era e o que eu tinha me tornado, e a linha entre esses dois mundos estava se tornando cada vez mais tênue. Meu trabalho com o Roberto não estava apenas drenando minhas energias físicas, mas também estava afetando meu estado mental. Eu estava me tornando cada vez mais irritada e ansiosa. E isso estava começando a refletir em outras áreas da minha vida. Às vezes eu me encontrava perdendo a paciência com as pessoas ao meu redor, mesmo aquelas que não tinham culpa do meu estresse. O cansaço e a frustração estavam se acumulando, e eu tinha que me forçar a manter a calma e a compostura, mesmo quando por dentro eu estava prestes a explodir. Eu também comecei a notar que estava me afastando das pessoas que costumavam ser próximas a mim. Amigos e familiares começaram a se sentir afastados, como se eu estivesse vivendo em uma bolha que ninguém mais podia entender. Eles viam apenas a superfície da minha vida. Uma mãe dedicada que estava lutando para salvar o filho e uma funcionária que estava apenas tentando cumprir suas responsabilidades. Mas a verdade era muito mais complexa. Eu estava lutando uma batalha interna que ninguém mais podia ver. Uma batalha entre manter minha sanidade e seguir em frente com uma vida que eu nunca imaginei para mim mesma. As coisas começaram a esquentar ainda mais quando o Roberto me pediu para lidar com um projeto particularmente complicado. Era uma tarefa que envolvia uma grande quantidade de dinheiro e uma série de negociações complexas. Ele queria resultados rápidos e sem falhas, e a pressão era intensa. Cada decisão que eu tomava parecia ter consequências maiores do que eu imaginava, e a responsabilidade era esmagadora. Era mais uma maneira de testar meus limites. E eu estava começando a me perguntar se conseguiria suportar mais um dia. No meio de tudo isso, o tempo que eu passava com o Lucas se tornou ainda mais precioso. Cada visita ao hospital se tornava uma pausa bem-vinda, uma chance de respirar e lembrar por que eu estava suportando tudo isso. Ver o Lucas sorrir e brincar, mesmo que de forma limitada, me dava a energia necessária para enfrentar mais uma semana. Mas o peso de todo o sacrifício começava a pesar mais do que eu poderia imaginar. Às vezes, eu me perguntava se algum dia teria uma chance de reconstruir minha vida e retomar os sonhos que deixei para trás. Mas, por enquanto, a luta era apenas para manter a cabeça acima da água e garantir que o Lucas continuasse a melhorar. Eu estava no meio de uma tempestade, tentando encontrar uma maneira de equilibrar o que eu tinha perdido com o que estava tentando salvar. E, enquanto o trabalho para o Roberto continuava, eu continuava a me agarrar à esperança de que algum dia eu conseguiria encontrar um caminho de volta para mim mesma. À medida que os meses avançavam, as coisas começaram a se estabilizar um pouco. O tratamento do Lucas estava dando sinais de sucesso e ele estava se recuperando, o que era um alívio para mim. Mas, por trás dessa melhora, havia uma nuvem constante de dúvida e frustração. A vida que eu estava vivendo era tão diferente daquela que eu tinha imaginado para mim. Eu estava no meio de um trabalho que me consumia completamente. E a paixão pela arte, que um dia foi meu sonho, parecia uma lembrança distante. O Roberto continuava a ser um chefe exigente e implacável. Seus padrões não eram apenas altos, eram inatingíveis. Cada projeto, cada tarefa parecia se tornar uma prova de resistência e capacidade. Eu estava tão imersa em atender às suas demandas que muitas vezes me esquecia de como era o meu próprio dia a dia. O estresse se tornava quase uma segunda pele, e eu estava constantemente em alerta para evitar qualquer erro que pudesse custar meu trabalho. Eu havia começado a perder a noção do tempo. As semanas passavam rapidamente e eu me encontrava em um ciclo interminável de trabalho e hospital. As visitas ao Lucas estavam se tornando menos frequentes, não porque eu não quisesse estar com ele, mas porque o volume de trabalho estava me sufocando. Isso só aumentava a culpa que eu sentia, como se ao não estar presente, estivesse de alguma forma falhando com ele.
Era doloroso ver o Lucas no hospital e saber que a recuperação dele estava sendo sustentada por todos os sacrifícios que eu estava fazendo. Havia momentos em que eu via rindo e brincando, e isso me dava uma pequena faísca de esperança. Mas ao mesmo tempo, eu me perguntava se ele algum dia entenderia o preço que eu estava pagando para garantir sua saúde. Eu não tinha certeza de como ele veria tudo isso quando crescesse e entendesse melhor o que estava acontecendo. A ideia de que ele poderia algum dia sentir ressentimento ou confusão sobre as escolhas que eu fiz me aterrorizava. A sensação de estar perdendo minha identidade se tornava cada vez mais forte. Cada vez que olhava para o estúdio com suas telas e pincéis cobertos de poeira, eu sentia um vazio profundo. A arte era uma parte de mim que eu havia deixado de lado, e a saudade da criatividade e do prazer que ela me proporcionava era quase palpável. Eu sentia que havia me tornado uma sombra de quem eu realmente era. E a sensação de ter abandonado meu sonho por causa das circunstâncias me consumia. A pressão no trabalho também começou a afetar minha saúde mental. Eu estava constantemente cansada, estressada e muitas vezes simplesmente em modo de sobrevivência. Pequenos erros no escritório, mesmo que inconsequentes, me faziam sentir como se estivesse carregando o peso do mundo sobre os ombros. Havia momentos em que eu queria gritar ou chorar, mas eu sabia que precisava manter a compostura para não colocar tudo a perder. O medo de perder o emprego e, com ele, a capacidade de garantir o tratamento para o Lucas era uma preocupação constante. Eu começava a questionar se todo esse esforço realmente estava valendo a pena. As noites sem sono e a constante sensação de estar no limite eram cada vez mais difíceis de suportar. Havia dias em que eu me perguntava se, no final, o sacrifício de minha vida pessoal e profissional realmente teria algum propósito. Às vezes me sentia como se estivesse à deriva, tentando manter a esperança de que tudo isso levaria a um resultado positivo. Por mais que eu tentasse me focar na recuperação do Lucas, a realidade de minha situação não me permitia ignorar as dificuldades que estava enfrentando. O custo emocional e físico de tudo isso estava começando a ser uma carga pesada demais para carregar. O trabalho para o Roberto e a constante preocupação com a saúde do meu filho estavam moldando minha vida de uma maneira que eu nunca imaginaria. E enquanto Lucas continuava a melhorar, eu me via lutando para manter minha própria sanidade e encontrar um caminho para reconectar com o que eu havia perdido. A esperança de um futuro melhor, onde eu pudesse recuperar minha paixão e encontrar um equilíbrio, era o que me mantinha em movimento, mesmo que o caminho para chegar lá fosse incerto e doloroso. Com o tempo, a situação começou a se tornar insustentável. A recuperação do Lucas era uma luz no fim do túnel, mas o caminho até ali estava se tornando cada vez mais sombrio. O trabalho para o Roberto parecia nunca ter fim, e cada vez que eu achava que tinha cumprido uma tarefa, surgia outra ainda mais difícil. Eu estava vivendo em um estado constante de estresse e cansaço, e a sensação de estar perdendo o controle sobre minha vida era avassaladora. A pressão que eu sentia no trabalho não era apenas física, mas também psicológica. Roberto tinha um jeito de me deixar constantemente no limite, e eu estava começando a questionar minha própria capacidade de lidar com tudo. As críticas dele, as exigências cada vez maiores e a constante sensação de que eu estava sempre a um passo de cometer um erro me faziam sentir como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Havia dias em que eu chegava ao escritório já esgotada, e a ideia de enfrentar mais uma jornada me deixava desanimada. Além disso, a carga de trabalho estava afetando a minha vida pessoal de maneiras que eu não podia ignorar. As visitas ao hospital estavam se tornando mais esporádicas, e cada vez que eu via o Lucas, ele parecia um pouco mais distante. Eu tentava aproveitar cada momento com ele, mas a culpa de não estar lá o tempo todo era quase insuportável. A sensação de estar dividida entre o trabalho e a necessidade de estar com meu filho me fazia sentir como se estivesse vivendo em um estado constante de conflito interno. Havia também o peso da responsabilidade que eu sentia. Cada decisão que eu tomava no trabalho parecia ter um impacto significativo, e a sensação de estar lidando com questões tão importantes sem ter controle total sobre elas era esmagadora. O Roberto, com sua natureza implacável, não ajudava em nada. Ele fazia questão de deixar claro que a minha posição era frágil, e qualquer erro
por menor que fosse, poderia significar o fim do meu emprego. Eu estava vivendo em um estado de alerta constante, tentando evitar qualquer falha que pudesse colocar tudo a perder. Eu estava me afundando em uma rotina que parecia não ter fim. O cansaço e o estresse estavam começando a afetar minha saúde física e mental. Eu frequentemente acordava no meio da noite, ansiosa e com dificuldades para voltar a dormir. A sensação de estar sempre no limite estava começando a ter um impacto real no meu bem-estar. Eu sabia que precisava encontrar um jeito de lidar com essa pressão, mas no momento parecia que não havia uma saída clara. E então, como se não houvesse mais espaço para problemas, recebi uma notícia que quase me fez desmoronar. O Roberto me informou que havia uma grande reestruturação na empresa e que havia a possibilidade de cortes de pessoal. Ele fez questão de me deixar saber que minha posição estava sendo revisada e que a situação poderia mudar a qualquer momento. A ideia de perder o emprego, enquanto o tratamento do Lucas ainda não estava completamente resolvido, era aterrorizante. Eu sabia que isso poderia significar o fim da ajuda financeira que eu estava contando para garantir a continuidade do tratamento dele. Eu estava em um momento de desespero. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um buraco do qual eu não conseguia ver uma saída. A pressão no trabalho e a constante preocupação com a saúde do meu filho estavam se tornando insuportáveis. Eu estava no limite, tentando manter a fé de que, apesar de tudo, havia uma possibilidade de um futuro melhor. A luta para equilibrar as demandas do trabalho e as necessidades do Lucas estava me desgastando, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de reagir antes que fosse tarde demais. Nos momentos mais difíceis, eu tentava me lembrar do motivo pelo qual eu estava fazendo tudo isso. O sorriso do Lucas, mesmo que cansado, era o que me dava a força para continuar. Cada pequena vitória na recuperação dele era um lembrete de que todo o sofrimento e sacrifício tinham um propósito. E, apesar de todas as dificuldades, eu me agarrava à esperança de que, um dia, tudo isso faria sentido, e que eu poderia encontrar um caminho para recuperar o que havia perdido ao longo do caminho. Enquanto isso, continuava lutando para manter o equilíbrio e proteger o que mais importava para mim. O pesadelo da possível reestruturação na empresa começou a se concretizar. A cada dia havia rumores e notícias sobre cortes de pessoal, e a atmosfera no escritório estava carregada de uma tensão palpável. Eu via meus colegas de trabalho se preparando para o pior, e a incerteza estava afetando a todos. Havia uma sensação de que qualquer um poderia ser o próximo a ser dispensado, e a ideia de estar na linha de fogo me fazia sentir um frio na espinha. Eu estava literalmente vivendo de um dia para o outro, tentando me manter focado em meu trabalho e, ao mesmo tempo, lidando com a preocupação constante sobre o futuro. O Roberto, com seu jeito frio e calculista, parecia estar alheio ao impacto emocional que estava causando em seus funcionários. Ele continuava a exigir resultados impecáveis, sem considerar a pressão extra que todos estavam enfrentando. A cada nova tarefa, eu sentia como se estivesse andando em uma corda bamba, tentando evitar qualquer erro que pudesse me colocar em risco. Enquanto isso, a situação do Lucas continuava a melhorar, mas de forma lenta e gradual. Eu ainda conseguia visitá-lo, mas essas visitas estavam se tornando cada vez mais rápidas e menos frequentes. Cada vez que o via, sentia um alívio momentâneo, mas a culpa de não estar lá mais tempo me consumia. As enfermeiras e médicos estavam sempre tentando me tranquilizar, dizendo que ele estava indo bem, mas eu não podia deixar de me sentir ansiosa sobre o progresso dele. Além disso, havia momentos em que eu me sentia completamente isolada. A relação com meus amigos e familiares estava se tornando cada vez mais distante. Eles estavam preocupados com o Lucas, mas não conseguiam compreender completamente o peso que eu estava carregando. As conversas se tornaram superficiais, e eu me sentia como se estivesse vivendo em uma bolha que ninguém mais podia entender. A solidão era uma constante, e eu me encontrava lutando para manter uma aparência de normalidade, enquanto por dentro estava desmoronando. A preocupação com a possibilidade de perder o emprego estava me consumindo. Cada vez que o Roberto passava pelo escritório, eu ficava tensa, imaginando se ele estava planejando fazer algum anúncio que pudesse mudar tudo. Eu tentava manter minha produtividade alta e minha atitude positiva, mas o medo constante de ser dispensada estava afetando meu desempenho.
A ideia de que eu poderia perder a única fonte de renda que estava garantindo o tratamento para o Lucas me deixava desesperada. Eu estava entre a cruz e a espada, tentando equilibrar o trabalho e a preocupação com a saúde do meu filho. Foi então que uma situação inesperada surgiu. Durante uma reunião de equipe, o Roberto anunciou que os cortes seriam implementados em breve e que todos deveriam se preparar para possíveis mudanças. A notícia caiu como uma bomba e eu senti uma onda de desespero. Eu sabia que estava em uma posição vulnerável e a possibilidade de ser dispensada estava se tornando cada vez mais real. Eu me vi envolvida em uma espiral de ansiedade, sem saber como lidar com a incerteza do futuro. Foi nesse momento que decidi que precisava de um plano. Eu não podia simplesmente esperar e ver o que aconteceria. Comecei a procurar outras oportunidades de trabalho, buscando qualquer coisa que pudesse me ajudar a garantir a segurança financeira para o Lucas. Eu sabia que a situação estava crítica e precisava encontrar uma maneira de garantir que ele continuasse recebendo o tratamento necessário, independentemente do que acontecesse no meu emprego atual. Cada entrevista e cada oportunidade que eu explorava parecia uma luz no fim do túnel, mas a realidade era que a competição era feroz e a situação econômica estava longe de ser ideal. Eu estava me esforçando para manter uma fachada de normalidade no trabalho, mas por dentro estava consumida pela preocupação e pelo medo do que poderia vir a seguir. A luta para encontrar um equilíbrio entre o trabalho e as necessidades do meu filho estava se tornando mais intensa a cada dia. Nos momentos mais difíceis, eu me agarrava às pequenas vitórias e ao progresso do Lucas como uma âncora. Cada sorriso dele, cada momento de interação, me lembrava do motivo pelo qual eu estava fazendo tudo aquilo. E apesar de toda a dificuldade e incerteza, eu mantinha a esperança de que, de alguma forma, eu encontraria uma solução para os problemas que estava enfrentando. A batalha estava longe de acabar, e eu sabia que o caminho seria longo e difícil, mas estava determinada a continuar lutando, com a esperança de que um dia a luz no fim do túnel se tornaria uma realidade.